Olá, olá! Estamos começando mais uma live Play na semana. E hoje o tema é quando a mulher vira mãe do marido. Deixa eu anotar aqui, deixar fixado o tema. Enquanto o Instagram avisa que estamos online, ao vivo. Quando a mulher vira mãe do marido. Pronto, fixando aqui o tema. Bom dia, Rose! Seja bem-vinda! Rose, a primeira é acessar aqui a live. Já vou avisando aqui também mais seguidoras, se você quiser avisar daí também. Chamar as amigas para participar da live. Bora lá! Bora chamar essa mulherada para começar a semana daquele jeito. Com consciência, presença e gerando movimento. Pronto, enviado aqui. Enquanto isso, o Insta vai nos... Deixa eu virar um pouquinho essa luz. Eu tô bem amarela. Pronto. Então vamos lá. Mais uma semana, mais uma segunda-feira pra gente poder fazer diferente, pra gente escolher fazer diferente, fazer uma semana muito melhor, né? Como sempre. O convite da vida é viver. Viver cada vez mais, cada vez melhor. Então a gente tem essa oportunidade, né? Não só em segundas-feiras, né, gente? Mas todos os dias. Todos os dias. E hoje, esse tema que é mãe, né? Quando a mulher vira mãe do marido, é um tema que muitas mulheres se tornam mãe do marido, só que muito silenciosamente. Então, eu até quis trazer esse tema porque quando eu, Brenda, vivia isso no auge, né, de ser mãe do marido, porque deixar de ser mãe do marido é algo progressivo. Para a mulher que está sempre ali segurando a barra, né, e se coloca muito nesse lugar de mãe do marido, não é da noite para o dia que a gente solta essa responsabilidade. É uma progressão. Eu até hoje estou me curando, eu preciso ficar me cuidando, porque é muito fácil eu voltar para esse lugar. É da minha natureza, né? De controle, de precisar estar organizando as coisas. Hoje, para mim, é muito mais leve. Muito, 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 muito mais leve. Mas já foi muito pesado. E quando eu era mãe do meu marido no nível Master Blaster, eu não sabia que eu era mãe do meu marido. Eu achava que as coisas precisavam ser dessa maneira. E eu agia assim. Então, o objetivo dessa live hoje é justamente trazer essa consciência de quando você se torna mãe do seu marido. Quando você está ocupando esse lugar da responsável emocional, da responsável moral, da responsável ética pelo seu marido. Né? Porque é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente ocupa esse lugar e se torna muito, 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 muito pesado. Antes da gente adentrar esse tema, eu quero dar bom dia para as mulheres que estão entrando aqui. Deixa eu ver quem está online aqui comigo. A Lê, a Sara, a Rose. Bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Mandem essa live aí para pelo menos 5 amigas, para mais mulheres irem chegando, para mais mulheres irem acessando, tendo conhecimento aqui desse tema que é bem importante, que eu acho que 95% das mulheres são mãe do marido. Então vamos avisar essa mulherada aí. Bom dia, minhas maravilhosas. Para você que está assistindo essa live aqui no YouTube, no gravado, no feed fora, né, do ao vivo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta, consteladora, pós-graduando em neurociência. E o meu objetivo aqui nada mais é que você possa viver com leveza, com clareza e com prosperidade. Todo o meu movimento, tudo que eu trago aqui de conteúdo, tudo que eu faço dentro do meu trabalho é para poder auxiliar as mulheres a poderem se ver, se preencher de si, viver leveza, clareza e prosperidade. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente sabe quem a gente é e toma posse de quem nós somos, a gente pode acessar isso, pode viver com leveza, clareza e muita prosperidade. Muita, 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 muita. Então esse é o meu objetivo aqui com você. Seja muito, muito bem-vindo. E vamos lá, minhas mulheres, vamos falar então sobre isso. Quando que a mulher vira mãe do marido?
Talvez você nunca tenha se dado conta até hoje, ou talvez você já se deu conta disso, mas não com toda a profundidade que eu quero trazer para você hoje. Então, a gente vai adentrar esse tema, a gente vai trazer, né, os sinais de quando isso está acontecendo, para que você possa, de fato, levar, tá, para o teu dia, para a tua semana, para os teus dias à frente. E qual que é o ponto principal quando você se torna a mãe do seu marido? O que está acontecendo, né? O que acontece? Aquele amor, aquela parceria no começo de um relacionamento vai sendo substituído pelo quê? Por peso, por cansaço, por irritação, por uma sensação constante de eu tô sozinha nessa merda. É a grande sensação. Quem aqui já se sentiu assim? Cara, eu tô casada, eu tô namorando, eu tenho alguém aqui do meu lado, mas eu tô sozinha. Eu me sinto sozinha. A todo momento eu estou me sentindo sozinha. Eu preciso dar conta, eu preciso pensar, eu preciso agir. Quer ver quando se trata de dinheiro? Que aí você pensa assim, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso fazer dinheiro por nós dois, porque quem tá do meu lado não tá se movimentando. E aí você vai lá. Você vai e faz, você dá conta, você paga, você, né, dá seu jeito e vai assumindo essa responsabilidade pelos dois. Enquanto o outro que tá ali do lado não te acompanha. E aí essa sensação de eu preciso fazer por dois. Eu tô sempre precisando fazer por dois. E aí você vai cansando. E aí logo, mais pra frente, você vai adoecendo. Mulheres que adoecem, pode verificar, tá? Pode ir bem a fundo se essa mulher aí já não se tornou mãe do marido. Não precisa nem muito a fundo, não. Não precisa nem muito a fundo, não. Tá muito na cara. Eu já falei várias vezes aqui, né? Que eu fiquei doente, eu já tive crise de pânico, ansiedade. Quando meu filho nasceu, eu tive depressão pós-parto. E tudo isso, tudo que veio acontecendo comigo era exatamente eu ocupando esse lugar de mãe do marido, controladora, muito rígida, querendo que tudo fosse a minha maneira. Porque tem esse ponto muito importante, minhas queridas. O se tornar mãe do marido, ele não é algo pontual, ele não é exclusivo. Ele é um dos fatores de um grande contexto de uma mulher rígida, de uma mulher que precisa controlar, de uma mulher que não consegue confiar, de uma mulher que não consegue soltar, de uma mulher que... Escutem isso. De uma mulher que é arrogante. Ai, Bre, como assim eu sou arrogante? Sim, amada, você é arrogante. Porque se você precisa dar conta de tudo, se você precisa ser a boa ajuda da história, que organiza tudo para todo mundo, e você não confia que o outro pode conseguir fazer a parte dele, ou até mesmo que não consiga, mas você permite que o outro não consiga e lide com as consequências de não conseguir. Mas você, na sua arrogância, você quer impedir que o outro sofra. Na sua arrogância, você não quer nem dar o tempo para o outro tentar porque você não tem paciência. Ah, porque o outro vai fazer, mas não é do meu jeito. Então eu prefiro que nem faça, eu faço. Arrogante. Arrogante. E aí as arrogantes pagam um preço alto pela sua arrogância. E aí quando você olha para o seu excelentíssimo e você pensa assim, se não for eu, ele não faz. Porque ele é um lerdo. Porque ele é muito devagar. Porque o tempo dele é diferente do meu. Para mim é para ontem, para ele é daqui 2 semanas. Não dá. Então vai, arrogante. Vai, paga o preço. Paga o preço de estar sempre dando conta de tudo. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para você? Conecta aí na sua vida, nos seus pensamentos, na forma que você age, minha querida. Perceba. Perceba. É arrogância. É arrogância impedir que o outro dê cabeçada na parede. É arrogância
não deixar com que o outro faça. É arrogância. Querer dominar tudo, controlar tudo. E eu digo para as minhas alunas, é até uma síndrome de Deus, sabe? Síndrome de Deus. Quer ser maior do que Deus. Quer comandar tudo e a todos. Quer controlar tudo. Quer ter esse poder. Esse poder de grandeza. De impedir que o outro sofra. De impedir que o outro erre. Deixa que eu faço. Eu sou muito boa. Eu mesmo faço. Deixa que eu faço. Me digam aí. Faz sentido? Minhas mulheres maravilhosas. Andréia, Rose, Pri, Sara, Lê. Só que, eu tô falando isso aqui pra você, eu não quero que você carregue mais peso do que você já carrega, tá? Por quê? Porque chegar nesse lugar, ele não é da noite pro dia. Né? Como eu falei, sair desse lugar não é da noite pro dia, mas também chegar nesse lugar não é da noite pro dia. Quando a gente se torna mãe do marido, é uma longa jornada de uma vida inteira. E aí, quando a gente está dentro de um relacionamento, o nosso relacionamento, ele só vai refletir aquilo que a gente já tem dentro da gente. Aquilo que a gente já aprendeu ao longo da vida. E o que a gente aprendeu ao longo da vida? Primeiro, que como mulheres, como meninas, nós precisávamos já dar conta lá na nossa infância. Provavelmente você foi uma menina que não teve muito apoio emocional do seu pai e da sua mãe. Então aquilo ali já foi plantando sementes em você de que você precisava dar conta sozinha. Quando você não foi ouvida, quando você não foi compreendida, quando ninguém sentou aqui na sua frente olhando nos teus olhos e conversou com você em determinadas situações de conflito, muitas vezes você vivenciou os teus pais brigando demais, e você não estava entendendo o que estava acontecendo, e muitas vezes você assumiu até a responsabilidade daquele conflito. Porque a criança, ela tem muito esse viés, essa facilidade. Ela vê os pais brigando, os pais se divorciando, ela pensa assim, a culpa é minha. Fui eu que fiz algo de errado. Para que eles vão embora. Então a criança ela já cresce com aquele chip de eu não sou boa, então eu preciso ser boa. E como é que eu me torno boa? Servindo. Como é que eu me torno boa? Não dando trabalho. Como é que eu me torno boa? Fazendo demais. Fazendo demais para ser vista e amada. E aí, você cresce com esse modo operante de que eu só me sinto vista, eu só me sinto amada, eu só recebo amor quando eu entrego demais, quando eu faço demais. E aí junta aquela parte, né, um frame de que você viveu o conflito, você viu os teus pais vivendo conflitos, vivendo um relacionamento de caos. Para você, amor é caos. Então você vai buscar formas de viver caos dentro do teu relacionamento. Outro aspecto, você viu a sua mãe sendo forte demais. Você viu a sua mãe dando conta de muita coisa. Então o que você entende? Eu dou conta também. Também dou conta. Quem sou eu para não dar conta das coisas? Até tem uma parte sua, uma esfera sua, que olha para sua mãe e diz assim: mamãe, assim como você, eu também. Então você viu a sua mãe sofrer. Você viu que para sua mãe relacionamento não era uma coisa leve e fácil. Então quem é você para viver um amor leve e um amor fácil? Você não se dá permissão. Você não tem permissão interna para viver isso. Então são vários aspectos que te tornam essa pessoa, que te tornam mãe do marido. Então o grande ponto aqui não é só ser mãe do marido. Ser mãe do marido é um só, é um pontinho, é um capítulo da tua história que te compõe. Faz sentido, minhas queridas? Então, essa dinâmica de ser mãe do marido, ela começa há muito mais tempo atrás. Começa na tua infância. Quando
você percebe que precisa assumir responsabilidades, precisa assumir organização. Muitas de nós somos as irmãs mais velhas ou as irmãs responsáveis que precisavam cuidar dos irmãos mais novos, da conta da casa, deixar tudo arrumadinho para a mãe. Muitas de nós somos o apoio emocional da nossa mãe. Quem aqui não era a melhor amiga da mãe? Quem aqui não serviu de ombro amigo dessa mãe, para a mãe vir chorar, falar mal do pai? Quem? Quem aqui, que está assistindo essa live agora, não é a mulher que adora ficar agarradinha no controle, porque se eu controlo, eu consigo ter paz, porque eu tenho previsibilidade. E quando eu tenho previsibilidade, eu sei que não vai ter conflito. E se não tem conflito, eu tô tranquila. Eu não preciso estar tão em alerta assim. Mas na verdade, o teu cérebro está sempre em alerta, esperando algo de errado acontecer. Você também é a mulher que não consegue descansar. Você também é a mulher que não consegue ver uma louça na pia. Você é uma mulher que tem a oportunidade de sentar no sofá para assistir um pouquinho de televisão tranquila. Mas já tá olhando pro lado e pensando, acho que eu tenho que fazer almoço. Eu acho que eu já vou começar a preparar o jantar para me adiantar, que daí não atrasa. Mas tem uma roupa para lavar, acho que eu já vou colocar na máquina, para não acumular para semana que vem. Mas se eu lavar as escuras agora, sobra espaço para lavar a branca amanhã. Então acho que eu já vou agilizar. Quem não é assim? Faz sentido, queridas? E aí, você, como boa mulher controladora que é, como boa mulher fazedora que é, você vai conectar com um homem mais de boa. Um homem mais tranquilo. Muitas vezes até um homem que foi criado só pela mãe, que daí o que ele tá querendo? O que ele vai buscar? Ele vai buscar uma mulher tão forte quanto a mãe dele. Você. E aí, numa dança, vocês se conectam. E no início é tudo lindo. Meu Deus, que homem maravilhoso, uma química maravilhosa, tudo se encaixa, tudo é perfeito. E tudo vai se encaixando até desencaixar. E aí, de repente, a responsabilidade do dia a dia, a rotina do dia a dia, você começa a se perceber assumindo responsabilidades por você e por ele. Organizando a vida por você e por ele. Tomando decisões por você e por ele. Você até pergunta, amor, o que você acha? Mas no final das contas, quem decide é você. No final das contas, quem assume a bronca é você. E aí, se você não assume, as coisas não acontecem. Faz sentido? Estou tendo crises hipertensivas. Fui parar no hospital com 22/14 e todos os sinais vitais excelentes. O médico falou, solta o controle, faça terapia e olhe para você, porque tudo isso é excesso. Pois é, né, dona Lê? Pois é. Veja só, querida. Veja só. Vai ter que perder um pouco mais, Lê? Tem que perder um pouco mais quanto, dona Lê? E vamos lá. Vamos falar agora dos sinais, tá? Quais são os sinais de que isso está acontecendo? Acho que já está um pouco bastante claro aqui, mas vamos falar um pouquinho mais, tá? O que acontece? O primeiro sinal de que você é mãe do seu marido é quando você se sente mais responsável por ele do que conectada a ele. Como assim, Bre? Mais responsável do que mais conectada? Quando você precisa pensar por você e por ele, quando você precisa pensar nas contas que ele está fazendo, olha só, olha como isso aqui é perigoso, né? Olha como isso aqui é perigoso, eu já passei por isso, tá? Eu pensava assim, cara, se ele gastar no cartão dele, quem tem que pagar sou eu. Então, quanto que você tá gastando? Mas você vai gastar com isso aí mesmo? Porque eu, numa época, que eu e meu marido, a gente trabalhava juntos na mesma empresa, né? A empresa era minha, da área da beleza, e ele trabalhava comigo. E eu não conseguia enxergar ele como sócio, e eu também, na minha arrogância, eu não conseguia enxergar valor naquilo que ele fazia. Eu pensava assim, se ele sair, eu dou conta. Porque eu tinha essa arrogância. Não preciso de você, se quiser ir, vai, foda-se. Eu me viro, eu dou conta sozinha. Eu tinha muito isso comigo. E aí eu ficava naquela.
Se ele gastar, eu preciso saber. Se der alguma coisa errado, eu tenho que estar sempre em prontidão. Tem que estar de prontidão, porque eu sou responsável por tudo isso aqui. E aí eu ficava naquela, se ele vai fazer, se ele vai ir, se ele vai, vem, vai, o carro, tal, tudo, eu me sentia muito responsável. E tinha uma responsabilidade emocional por ele também. Porque aí ele tinha as feridas dele, tinha os conflitos dele com os pais dele, então eu ficava extremamente preocupada, eu ficava extremamente ofendida com os meus sogros, porque os meus sogros não cuidavam bem dele, porque as feridas que ele tinha era por causa da criação dele. Então, assim, eu ficava muito nesse lugar de, ai, tadinho, eu protejo você, ai, eu cuido de você. E aí, o que vai virando o relacionamento? Vai virando uma merda, gente. Vai virando uma merda, porque você vai saindo do lugar de conexão de parceria, de andar lado a lado, de se sentir vista, de se sentir amada, de se sentir desejada. E aí, de fato, você se torna uma mãezona. Só que o cara que tá com você, ele não tá para que você seja a mãe dele. Claro que inconscientemente existe uma retroalimentação ali de feridas, né? Ele tá ali passivo para te colocar nesse lugar de controle, assim como você está no controle para deixar ele nesse lugar de passivo. Então, se ninguém sair desses lugares, vai ficar assim para sempre. E vai virando uma merda assim para sempre. E por isso, muitas vezes, que acontecem até traição, tá? Não sei se vocês vão compreender isso aqui que eu vou falar agora, mas a traição, ela é muito sistêmica no sentido de que há desordem de lugares. Então, quando eu saio do lugar de parceria e me torno mãe, eu estou maior que o meu marido. Meu marido, nesse lugar aqui de filho, ele se sente pequeno. Ele se sente indigno, ele se sente não visto. E aí, para chamar a atenção dessa mãe, no sentido de volta para o teu lugar, eu quero que você seja esposa, ele tenta fazer algo grande que chame a atenção dessa mulher para que ela o veja. E aí, o que ele faz? Ele busca fora uma mulher que enxergue ele como homem, uma mulher que devolva essa dignidade masculina para ele. E aí, quando ele trai, ele chama a atenção dessa mulher. Ela fica braba, ela vem e briga, ela desce um pouquinho para reclamar com ele. Fica, pô, você é meu marido, como assim você me traiu? E aí ela desce um pouquinho de pé de igualdade, ela desce um pouquinho desse pedestal e vem um pouquinho para pé de igualdade. Só que aí, traição, né, gente? Traição dói pra caramba. E aí, normalmente, há uma quebra nesse relacionamento. Era um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Até não dá. Por causa dessas dinâmicas inconscientes. E aí, às vezes até volta, mas aí sempre fica naquela briga. E detalhe, né? Detalhe. Uma traição, ela não precisa de vingança. Mas ela precisa de um ato de reparação. Então, essa mulher, ela tem que buscar um ato de reparação para que não fique se remoendo isso. E aí, o que acontece? Se esse casal não se separa e não existe esse ato de reparação, essa mulher volta para esse lugar de grandeza, principalmente porque esse homem sente culpa. Então é mais difícil ainda dela sair desse pedestal. É mais difícil ainda dela sair desse lugar de eu mando e você obedece. Porque agora eu piso em você porque você me magoou. Então você vai ficar sempre picando perante a mim. Uma chuva de caos, né? Quando a traição acabou, já era. Não necessariamente. Depende muito de consciência, de muita presença, dos dois estarem caminhando para um lugar de solução, tá? Mas isso aqui é muito profundo, muito profundo. Com terapia, com processo terapêutico é possível, tá? Mas tem que ter muita consciência e presença. Se permitir vivenciar um processo de terapêutico mesmo, de soltar esses pesos, de olhar para as suas dores mais profundas, de entender os seus padrões para fazer diferente, tá? Então, o primeiro sinal é esse. Quando você se sente mais responsável por ele do que esposa, do que parceira. Porque ser mãe é totalmente diferente de ser parceira. Tá? E eu falo isso, gente, de um lugar de quem sabe do que está falando. Porque eu era essa mulher, eu ainda sou essa mulher e dia após dia eu vou curando um pouco mais essa mulher. Tá? Dia após dia é um acesso. E eu falo isso, gente, coisas de um mês, tá? Coisas de um mês. Eu ainda vou falar sobre isso aqui.
No momento oportuno, eu trago essa esfera aqui para vocês. Vamos lá, gente. Sinal 2. Você corrige, você orienta, você cobra, você manda. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Já fez isso? Vai fazer? Quando é que você vai fazer? Você já, sabe aquela mulher chata? A chata, 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 chata? É. Ai, Bre, mas se eu não falar, ele não faz. Não fale, criatura. Não fale. Se permita. Se permita se colocar nesse lugar de. Semana passada eu falei uma frase para uma cliente que eu acho que eu vou adotar essa frase para mim, tá? Seja uma inútil intencional. Seja uma inútil intencional. Ai, Bre, mas se ele não fizer, se ele não pagar a conta, vai atrasar, vai pagar juros. Foda-se. Deixa ele correr atrás. Ai, mas aí se cortarem a luz, se acontecer qualquer coisa, consequência dele. Se permita. Se permita. Ver o circo pegar fogo e você sentadinha comendo uma pipoca. Entendeu? Se permita. Porque enquanto você fica nesse lugar de ai, mas ele não faz, ai a preocupação, ai isso, ai aquilo, você está nesse lugar de mãe. E digo mais, muitas vezes o teu homem, ele não assume o lugar de marido mesmo, de homem, porque ele não precisa, porque você tá lá cuidando de tudo. Homem gosta de resolver problema. Homem se sente digno. E digo mais, o homem quando ele resolve um problema, ele gosta de ser reconhecido, porque ele reconhece que ele é um homem. Ele reconhece que ele tem utilidade naquele relacionamento. Agora, quando você fica fazendo, você até poda a masculinidade do teu homem. Porque ele se sente um capado, tá? Se sente um capado. Com perdão da expressão da palavra, mas é a verdade, tá bom? E aí, com isso, vem o sinal 3, que já tá bem conectadinho, que é o quê? Você sente raiva. Você começa a sentir muita raiva. Porque para você é básico. Para você é muito básico. E ele não faz. O filho da mãe não faz. E aí você começa a ficar puta da cara. Porque você pensa, porra, isso aqui é básico. Por que ele não faz se isso aqui é básico? Porque para ele até o básico já virou muito. Porque ele sabe o que você vai fazer. Se você já faz o difícil, por que ele tem que fazer o mais fácil? Deixa pra você faz. Entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mas, Bre, já vi muitas mulheres que perdoaram seus parceiros e não demorou muito, o cara traiu de novo. Não vou adentrar nisso aqui agora, tá? Porque isso aqui é profundo, é muito profundo. Não é só falta de caráter. São dinâmicas, são padrões inconscientes que ficam agindo enquanto não são olhados. O padrão permanece, tá? A mesma coisa. Quantas vezes você já tentou mudar vários aspectos da tua vida? Você não se engaja fortemente com isso, quando você vê, tá lá repetindo o padrão de novo. É padrão repetitivo, tá? É inconsciente, muitas vezes lealdades inconscientes. Precisa de um processo terapêutico profundo, tá? Diz pra falar comigo. Pri, se eu não fosse tão arrogante e deixados os outros se lascar, eu não estaria tão lascada. Não é? E não é? E é isso, gente. Quanto mais a gente tenta proteger o outro do outro se lascar, o outro se lasca. Às vezes o outro não se lasca, né? Mas às vezes se lasca e você fica mais lascada que o outro. Disse tudo, Pri. Disse tudo. Vamos lá. Sinal 4. Você perdeu o desejo e a leveza na relação. Isso aqui é muito, muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque a mulher que ela se coloca nesse lugar de mãe do marido, nesse lugar de controle, nesse lugar de rigidez. Assim, se você é mãe do seu marido é seu filho. E agora eu vou falar bem o português, bem dizido. Mãe e filho não transam. Ó, 9 horas da manhã falando isso aqui pra você. Mãe e filho não transam. Isso é óbvio. Isso é óbvio, né? Então você, no lugar de mãe do seu marido, você tá tão carregada, você tá tão sobrecarregada que você até esqueceu do seu feminino.
E aí, você não se cuida mais, você não se olha mais com aquele olhar de, nossa, eu sou uma mulher, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e você não desperta mais o desejo. Assim como você também não tem mais desejo naquele homem, porque você olha pra ele e você acha ele um tapado. Então você já tem raiva. Então você já não trata mais ele com carinho e vice-versa. Porque ele também já está arredio com você. Então fica essa retroalimentação de raiva, de picuinha, de espinhos. E aí você perde o desejo nele, ao mesmo tempo que você perde o desejo em você. Porque daí você perde a sua autoestima e você começa a se questionar. Ah, mas será que eu sou bonita? Ah, mas será que eu sou uma pessoa que vale a pena? Ah, mas eu não sou tudo isso. Por isso que ele nem me procura mais. E aí, você perde o brilho de viver. Porque, gente, sexo é importante. Sexo é importante. Sexo dá uma pulsão para os adultos. E sexo é o que diferencia amizade de relacionamento. Tá? Então, se você perde isso, você perde um sex appeal, você perde uma energia de vida. Porque sexo é energia de vida, tal qual como dinheiro. E dentro dos relacionamentos, o relacionamento, quando ele vai bem, o resto da vida vai bem. Quando um relacionamento tem sexo, tem prosperidade. E quando você está prosperando nisso, é muito mais fácil você prosperar em todas as outras áreas da vida. E fazer dinheiro. E eu vou falar disso amanhã, na constelação em grupo que a gente vai fazer amanhã, 7h30 da noite. Se você não se inscreveu ainda, querida, dá tempo, tá? Porque eu vou falar com profundidade sobre isso. Se você acha que relacionamento é só relacionamento de casal, relacionamento tem muito a ver com prosperidade. Relacionamento tem muito a ver com fazer dinheiro. Mas eu vou falar disso amanhã com profundidade, tá? Então, se você tem interesse, venha, tá? É só R$37. Só R$37, 7h30 da noite via Zoom. Me chama no link da bio que eu mando o link para você garantir o seu ingresso para amanhã, tá? O seu acesso para amanhã online via Zoom. Então, minhas queridas, esse é um dos grandes sinais. Se você perdeu o desejo, se você não transa mais, sinto lhe dizer, tá? Você tá caminhando para um lugar sem energia de vida, sem dinheiro, ou não só sem dinheiro, mas sem prosperidade, sabe? Sem desfrute de vida, sem pulsão de vida. Compreende o que eu tô falando? Sinal 5. E esse aqui é o que tá estourando já. Esse aqui é o grande sinal de que você já deu check em tudo que eu falei. Você tá cansada de carregar absolutamente tudo. Você tá cansada de carregar tudo nas suas costas, sozinha. Só que você fala assim, eu não aguento mais. Mas continua carregando. Porque eu não aguento mais ver isso. Mas você continua carregando. E aí, o que eu digo? Né? O que eu digo? Às vezes você precisa perder um pouquinho mais. Não perdeu o suficiente para tomar uma atitude e fazer algo diferente. Às vezes precisa perder um pouco mais. Breno, não consigo fazer sozinha, não consigo agir sozinha, não sei por onde começar. Eis que estou aqui. Tem um processo terapêutico para você olhar para todas essas suas feridas e curar uma a uma. Para que você consiga ter força interna suficiente para caminhar, agir e sustentar suas decisões, sustentar suas novas escolhas. Porque enquanto você só fala, não aguento mais, mas não faz nada de diferente, amada, você quer viver um pouquinho mais de caos. Você quer perder um pouco mais de tempo, dinheiro e energia. Não entendi a tua pergunta, Pri. As solteiras fazem como? Não entendi. Acho que eu entendi. Bom, acho que agora eu entendi. Se você tá solteira, tem algum motivo, né? E a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, né, Pri? Temos horário no processo terapêutico daqui a pouco. Responda a tua pergunta no processo. E aí, minhas queridas, esses são os sinais. E aí, por trás disso, você já sabe, né? Que por trás disso é a tua criação, é a pessoa que você aprendeu, é o molde que você foi colocada e aprendeu a ser. Né? A mulher que dá conta, a mulher que faz, a mulher que precisa controlar,
A mulher que se sobrecarrega para sentir amor, para se sentir vista, para se sentir querida por todo mundo, né? E aí, nessa necessidade de fazer demais, você faz demais dentro do seu relacionamento. Nessa necessidade de controlar demais, você se torna mãe do marido porque você precisa controlar ele. Não é por maldade. Não é por maldade. É excesso de amor pelo outro. É esse excesso de cuidado pelo outro. É esse excesso de servir ao outro. Só que a partir do momento que você começa a olhar para você, a partir do momento que você percebe que o outro é o outro, eu posso ajudar até determinado ponto. Eu só ajudo quem pede ajuda. E só ajudo se posso ajudar. Se eu não posso ajudar, não vou poder ajudar. Desculpa aí, sinto muito. É o que temos. Tá? Então, é um alerta aqui para você, que se você já se viu nesse lugar, a partir de agora, você precisa prestar atenção até quando você quer continuar assim. Porque qual que é o risco que você corre se continuar nesse lugar? Você vai se apagar, você vai viver irritada, você não consegue perceber alegria na vida, você se sente constantemente sozinha, mesmo estando acompanhada. Você perde a admiração pelo cara que está do teu lado. Você perde a admiração pelo teu marido. Você começa a criar ranço. Ranço. E aí você vai perdendo a sua autoestima, porque dentro desse relacionamento, que você não se sente vista e você não se sente desejada, você começa a achar que o problema é você. Você começa a achar que você tá feia, que você não é uma pessoa interessante. E aí você pensa assim, eu não vou nem separar, sabe? Porque eu não sou interessante. Então, pelo menos eu fico com esse aqui, que é uma bengalinha emocional, pelo menos eu acho que eu não tô sozinha. E eu fico com esse aqui. Porque se eu separar, vou ter que procurar outra pessoa, eles não vão me achar interessante. Então, assim, pra não doer mais, eu não me sentir péssima, mais péssima ainda, eu fico aqui. Ou até por apego também, né? Por tudo que vocês já conquistaram. Às vezes já tem casa, carro, você não quer pagar mais conta, né? Pra não ser um pouquinho mais pesado. Ou às vezes você até tem uma certa ilusão de que já que ele tá ali, você dá conta porque ele tá ali. Se ele sair, você já não dá mais conta. Sendo que você sempre deu conta de tudo, né, querida? Faz sentido? Desculpa se eu tô batendo muito, tá? Não era a intenção. Mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. Então, minhas maravilhosas, qual que é o caminho de saída para isso aqui? Né? Qual que é o caminho de saída para essa zona, para esse caos que está, né? A saída começa a ser. Deixa de ser arrogante. Sai dessa arrogância. Sai desse lugar de importância. Seja uma inútil intencional. Permita que o outro faça. Permita que o outro dê cabeçada. Permita. Simplesmente permita. Ai, Bri, mas se eu fizer errado? Se fizer errado, você já fez um monte de coisa de errado até hoje. Não tem problema. Você vai superar isso também. Tá? Vai fazendo, vai soltando. Vai se permitindo ficar no seu lugar. E outra, quando você permite seu homem a ser homem, ai, menina, as coisas ficam diferentes, é tão bom. Mas eu vou falar mais disso amanhã, tá? Vou falar mais disso amanhã no grupo de constelação online, no qual a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente vai fazer movimento de constelação para o relacionamento, tá? Então venha. Se esse tema aqui mexeu com você, se esse tema aqui te pegou, se fez sentido porque você está vivenciando, vem, tá? Amanhã à noite, no Zoom, às 7h30 da noite, eu vou falar mais profundamente dessas dinâmicas, vou falar na questão de mudança, né? Vou falar mais dessa questão do casal, do sexo em si, né? Porque aqui, imagina, né, gente? Instagram, daqui a pouco ele me derruba que eu tô falando essa palavra várias vezes. Mas amanhã, dentro do Zoom, uma sala secreta, eu vou falar e vou fazer a constelação sobre relacionamentos. O valor é R$37 apenas. Se você quer participar, me manda no link da bio, no direct. Breia, quero participar da constelação. Eu já te mando o link, você já garante seu acesso. E amanhã a gente se vê de novo para falar sobre esse tema que é tão importante para a vida, tá, minhas queridas? E em termos práticos, sai desse lugar de arrogância. Seja uma inútil intencional, tá bom?
Por hoje é isso aqui. Acho que eu já bati demais aqui. Acho que eu já aluguei muitos triplex na cabecinha de vocês. Espero que essa live aqui tenha feito muito, 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 muito sentido para você. Que você comece a se perceber, que você comece a ocupar esse lugar de... Aliás, o seu lugar, né? Esse lugar que é seu. Quando você sai do seu lugar para se tornar mãe, do marido, para se tornar mãe do mundo, você sai do seu lugar e é pesado. É muito, muito pesado. Então volta para o seu lugar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Quinta-feira, às 7h30 temos live novamente com uma convidada incrível. Essa semana eu conto para vocês quem é e o que nós vamos falar. E segunda-feira que vem temos Play na Semana, novamente, sempre às 8h30, sempre às segundas. Espero vocês amanhã no grupo de constelação, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Uma excelente semana para vocês. Que tudo que vocês tocarem vire ouro. Que Deus abençoe a família de vocês, os projetos de vocês. Tchau, tchau.